Luan vai jogar no Fortaleza em 2023? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar toda essa história do jogador que perdeu totalmente seu espaço no Corinthians, vai jogar no Leão do Pici. Vou te contar também sobre duas saídas que podem estar acontecendo lá no Timão para a próxima temporada. Vou te contar também sobre o Soteldo, vai se tornar reforço do Vasco para a próxima temporada. Vou te contar tudo isso e muito mais. Você vai ver essas informações no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só quero começar esse vídeo me apresentando. Para você que chegou agora no meu canal e não me conhece, prazer, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E antes de começar com as informações, eu só peço que você deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante. Clique no gostei aqui embaixo. Você clicando no gostei, o YouTube entende que você gosta aqui do nosso conteúdo e começa a recomendar mais os meus vídeos para você. Se inscreve aqui também no canal, aperte nesse botão de inscrever-se aqui embaixo. Você clicando nesse botão, o YouTube vai começar a recomendar mais os meus vídeos para você e você vai sempre ficar ligado aqui nas notícias do futebol. Você vai acompanhar notícias de bastidores, mercado de transferências, futebol europeu, futebol brasileiro e muito mais. E também ative o sininho de notificações, é muito importante, que sempre que eu postar algum vídeo novo, você vai estar ligado aqui no canal dessas informações que eu postar. Beleza? Bom, agora vamos para as principais informações do vídeo de hoje. Vamos começar esse vídeo, galera, falando sobre Luan. É certo que o jogador não permanecerá no Corinthians para a próxima temporada. No meio desse ano, o Corinthians já havia acertado o empréstimo do jogador ao Santos, que por sua vez optou em não renovar o contrato do jogador com o clube da Vila Belmiro. O jogador então retornou ao Corinthians depois de empréstimo do clube da Vila Belmiro. Mas conforme repercutido por Jorge Nicola, Luan treinará em horários separados até que encontre um novo clube para seguir sua carreira. E um dos possíveis destinos citados nas últimas horas foi Fortaleza, que vem se reforçando para a disputa da próxima Copa Libertadores. Porém, em contato com Marcelo Paz, presidente do Tricolor, Jorge Nicola ouviu que o clube não tem interesse no futebol do jogador nesse momento. O Luan perdeu totalmente seu espaço com o Corinthians nesses últimos anos, chegou lá no Parque São Jorge com uma grande promessa, com um grande potencial para jogar, com muita ênfase. Todo mundo tinha expectativa de que ele poderia fazer no Corinthians o que ele fez no Grêmio, por exemplo, em 2017. Isso não aconteceu, o Luan não rendeu praticamente nada e é considerado por muitos uma das piores contratações da história do Corinthians. Vamos falar, continuando, né, galera, falando sobre o Corinthians, dessa vez falando sobre mais saídas que podem acontecer no Timão. Além do Luan, outros dois jogadores podem deixar o Corinthians antes desse final de semana. De acordo com o portal Meu Timão, esses jogadores são o lateral esquerdo Lucas Piton, que estaria indo reforçar o Vasco, e o Corinthians estaria recebendo 16 milhões e 600 mil reais, que serão pagos em 3 parcelas ao longo do ano que vem. Já a segunda saída é a do zagueiro Raul Gustavo, que se juntará ao Bahia por empréstimo com opção de compra fixada ao final do seu vínculo. O atleta, inclusive, já tem sua compra em definitivo engatilhada pelo tricolor baiano, com os valores do negócio não tendo sido divulgados pela fonte. O Corinthians deve anunciar essas saídas antes desse final de semana, que é quando vai acabar o ano de 2022. O Timão está se reformulando para a próxima temporada, deve fazer novas contratações, mas ao mesmo tempo já está liberando alguns jogadores. Já foram 3: Luan, que deve deixar a equipe, Raul Gustavo e Lucas Piton. E o Corinthians, ao longo dessas saídas, vai ganhando uma grana também para investir no seu elenco. E para fechar esse assunto aqui de Corinthians, eu só quero fechar uma informação sobre o Bahia, que acertou a contratação do zagueiro Raul Gustavo, mas também acertou a contratação do zagueiro David Duarte, que estava há pouco tempo no Fluminense, deixou o clube das Laranjeiras e agora vai reforçar o clube nordestino. No início desta semana, Everton Cebolinha voltou a ter seu nome especulado fora do Flamengo. Ele é considerado um dos principais reforços do clube nesta temporada, e o jogador encerrou a temporada sendo considerado peça importante do time do até então técnico Dorival Júnior. Porém, mesmo depois, um ano após chegar ao clube carioca, o jogador já começa a ter seu nome especulado em outro clube, e mais precisamente é o Grêmio. Conforme vem sendo especulado na web e repercutido por Jorge Nicola, o tricolor gaúcho estaria interessado no futebol do jogador, sendo um desejo especial do atual treinador Renato Portaluppi. Os valores ainda não poderiam chegar na casa dos 78 milhões de reais. Porém, ainda de acordo com Nicola, Cebolinha deve permanecer no clube carioca, que não tem interesse nenhum em vendê-lo, principalmente a um concorrente direto
do futebol brasileiro. O Flamengo realmente investiu bastante dinheiro na contratação do Cebolinha. Foi um jogador que veio do Benfica por algo na casa dos 70 milhões de reais. E de acordo com o Nicola, esse negócio entre Flamengo e Grêmio pelo jogador poderia render 78 milhões de reais, algo aproximado disso. Porém, o Flamengo não irá vender o Cebolinha para o Grêmio, pois entende que não deve vender um jogador para um rival direto aqui do Brasil, como o Grêmio, que disputa as primeiras colocações da tabela do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Lucas Lima, que ficou livre no mercado após rescindir seu contrato com o Palmeiras, vem sendo especulado em alguns clubes no Brasil, e um desses clubes é o Botafogo. Isso porque, de acordo com o Jota, o jogador teria sido oferecido ao clube carioca, que acabou recusando uma investida no meio-campo. Os empresários de Lucas Lima ainda sinalizavam com uma pedida salarial de cerca de 300 mil reais mensais. O Goiás também é outro clube especulando o jogador brasileiro. Lucas Lima não fez uma boa passagem com a camisa do Palmeiras, não fez bons jogos, depois teve uma passagem pelo Fortaleza e agora voltou para o Verdão. Mas o time do Abel Ferreira entende que não vai utilizar o jogador para a próxima temporada e rescindiu o contrato do meia. Agora ele está livre no mercado. Cabe no seu time do coração? Deixe seu comentário aqui embaixo e opine. Vamos falar agora, galera, sobre Paulo Guerreiro. O jogador até pouco tempo estava atuando com as cores do Avaí, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe catarinense para a segunda divisão do Brasileirão e dessa forma deixou o Avaí e está livre no mercado. Porém, ele não deve permanecer no futebol da América do Sul. Ele vem sendo especulado em alguns clubes aqui da América Latina, como por exemplo Argentina, Peru, Bolívia, Chile e Brasil, mas ele não deve mais jogar aqui no futebol sul-americano. De acordo com o jornalista Alex Cabo, Guerreiro, que já não possui mais um grande mercado no Brasil, não pretende atuar em outro país da América. Segundo ele, a intenção do atacante é acertar com um clube do Oriente Médio, visando encerrar sua carreira com um bom patrimônio financeiro. O peruano, inclusive, já avisou seus representantes para priorizarem contatos do exterior, deixando as ofertas sul-americanas em segundo plano. O próprio Alianza Lima, clube de infância do atleta, não manifestou interesse em sua contratação, já que nesse momento prioriza um acerto com Cueva, ex-São Paulo. O Guerreiro não tem mais mercado aqui no Brasil como tinha antes, ele já havia sido especulado aqui no Brasil alguns anos antes, por exemplo, no Internacional e no Fluminense. Porém, esses clubes foram descartando a possibilidade de contratar o peruano e ele teve que acertar com uma equipe menor, que no caso é o Avaí. Não conseguiu fazer uma boa temporada por lá e agora vai deixar o futebol brasileiro e, no geral, o futebol sul-americano para atuar no Oriente Médio e para encerrar sua carreira com uma graninha extra. Vamos falar agora, galera, sobre Soteldo. O jogador pode ter um novo destino para 2023. O jogador que tem contrato com o Santos até meados de 2023 teve passagens atuadas por Toronto da Major League Soccer e Tigres do México. O atacante, inclusive, ainda pertence ao clube mexicano, estando emprestado ao Peixe até meados de 2023. Porém, Soteldo vem sendo cotado para deixar a Vila Belmiro já nesta janela de transferências. Isso porque, conforme repercutido por Jorge Nicola, o atacante interessa ao Vasco, que vem se reforçando com peso no mercado. O clube carioca quer o venezuelano para completar a trinca com Orelhano e Pedro Raul. O Vasco, galera, como eu venho falando nos últimos vídeos, vem fazendo contratações certeiras e cirúrgicas no seu elenco. Contratou Pedro Raul, contratou Lucas Piton, Orelhano e agora tem a possibilidade de contratar o Soteldo. O jogador não deve permanecer no Tigres, até porque ele não tem mais espaço lá no time mexicano, então ele pode acabar permanecendo no futebol brasileiro. Vamos ver se o Soteldo vai querer atuar no clube de São Januário. E também temos que ver qual vai ser a pedida salarial do jogador, tempo de contrato e etc. E vamos fechar esse vídeo, galera. O vídeo não, falando sobre o giro, do futebol brasileiro, falando sobre Patrick. Isso porque o jogador teve sua saída adiada do São Paulo, já que o clube paulista não gostou de uma proposta do Atlético Mineiro. Pelo menos esse adiamento foi por alguns dias, porque a diretoria do Tricolor do Morumbi teria recusado uma proposta que não lhe agradou. Um dos jogadores mais controversos do São Paulo em 2022, Patrick estava encaminhando para se transferir para o Atlético Mineiro em breve,
mas segundo informações divulgadas pelo Globo Esporte, o São Paulo recusou a proposta da equipe mineira, e então ele teve que permanecer no clube do Morumbi até o Galo fazer uma nova proposta. Não consegui descobrir quais foram os valores oferecidos, tempo de contrato, luvas e por aí vai. Porém, segundo informações, o São Paulo não gostou nem um pouco dessa proposta e, por enquanto, o Patrick permanece no São Paulo e não vai para o Atlético Mineiro, até o Galo fazer uma nova proposta e o São Paulo decidir se libera ou não o meia. Vamos falar agora, galera, sobre futebol europeu, começando a falar do Manchester City. Isso porque o City tem um jogador no seu elenco que não se encaixou direito com a camisa do clube dos Citizens. E eu estou falando de Jack Grealish, o camisa 10, que é a maior contratação em montante da história da Premier League, chegou há alguns anos, mas tampouco fez e pode virar moeda de troca do clube do City. O City tem olhos para Rafael Leão, do Milan, considerado hoje um dos melhores portugueses da atualidade, e para ter Leão, Grealish seria usado como moeda de troca, e uma tentativa de convencer o Milan a liberar o grande atacante. No entanto, sem conversas, o Milan recusou qualquer chance de um acordo entre as partes. O clube não tem interesse no futebol de Jack Grealish, muito menos em negociá-lo como moeda de troca. Um acordo só poderia acontecer em caso de envolvimento de dinheiro. Ou seja, o Milan acha um péssimo negócio trocar o Rafael Leão pelo Grealish, pois entende que o jogador não vale como moeda de troca pelo português. Então, se o City querer contratar o Rafael Leão, vai ter que oferecer uma boa grana para contratar o jogador, que hoje em dia é um dos principais jogadores do futebol italiano. Enzo Fernandes deve ser o pivô de uma das maiores transações da história do futebol mundial. Pelo menos é o que especula o jornal A Bola de Portugal. O volante argentino, que foi eleito a revelação da última Copa do Mundo, está muito valorizado no mercado por causa das grandes atuações feitas no Catar. Segundo o jornal português, o Benfica, detentor dos direitos econômicos do volante, tem uma proposta de 127 milhões de euros por Enzo Fernandes. O periódico não revelou o clube. Além dessa proposta, outro gigante europeu estaria de olho em Enzo e poderia igualar essa proposta. O nome desse clube também não foi revelado. O que se especula é que Manchester United e Liverpool estariam travando uma disputa para ver quem vai acertar a contratação do argentino. Eu falei que o Benfica pode receber uma proposta de até 127 milhões de euros. E se a gente for converter esse valor para o real, estamos falando de algo na casa dos 685 milhões de reais para cima. Então o Benfica vai arrecadar uma boa grana com a venda do Enzo Fernandes e vamos ver para qual clube ele vai, Liverpool ou Manchester United. Galera, depois de ter sido vice, para a Argentina na Copa do Mundo, o Mbappé vem sofrendo diversas provocações e zoações por parte de muitos jogadores argentinos. E ele estaria com certo medo disso acontecer no Paris Saint-Germain, porque o Messi joga ali e ele foi campeão. Ele foi campeão, da Copa do Mundo diante do Mbappé, fazendo um jogaço, marcando 2 gols. Então o Mbappé tem medo de ser ofuscado pelo Messi e teria feito um grave pedido para o PSG. Ao que parece, o Mbappé não gostou nada dessas provocações e expôs tudo isso ao Paris Saint-Germain. Além disso, conforme publicado pelo portal Fichares, o atacante não quer ser ofuscado por Messi em seu retorno ao clube parisiense e teria decidido que, se o argentino continuar, ele deixará o clube. Messi, inclusive, tem conversas avançadas para renovar o seu contrato, o que estaria incomodando o Mbappé, que volta a ter o seu nome ligado no Real Madrid para a próxima temporada. Mbappé não gostaria de dividir o seu espaço com Messi no Paris Saint-Germain, porque o clima entre os dois parece ter ficado ruim depois do Messi ter ganhado a Copa. Tudo isso porque Mbappé não estaria gostando de ser ofuscado pelo Messi, sendo que o Messi ainda não falou nada para o Mbappé, pelo que parece. Então vamos ver como vai seguir essa novela e vamos ver se ele vai rumar para o Real Madrid, já que a tendência é que o Real faça uma oferta bilionária pelo jogador francês. Vamos terminar esse vídeo falando sobre o Liverpool, que depois de ter vencido o Aston Villa na Premier League por 3-1, os Reds deram um grande presente de Natal e de fim de ano para seus torcedores. No caso, a contratação de Cody Gakpo, que estava há pouco tempo atuando no PSV. Gakpo é esperado nos próximos dias na Inglaterra para passar por exames médicos e assinar contrato. A contratação já está selada e Gakpo será jogador dos Reds por até 50 milhões de libras.
Para ter Gakpo, o Liverpool aplicou um grande chapéu no Manchester United. O maior rival de Manchester tinha prioridade na contratação do atleta junto ao PSV, mas acabou perdendo a disputa com o maior rival, que não perdeu tempo e fechou com a quase realidade do futebol holandês. Então o Liverpool simplesmente aplicou um gigantesco chapéu, um lindo chapéu no Manchester United e acertou a contratação do Gakpo, que fez uma boa Copa do Mundo pela Holanda. O jogador holandês estava 99% fechado com o Manchester United, faltando só a assinatura de contrato e o anúncio oficial. Porém, o Liverpool veio, fez uma oferta bem maior e conseguiu fechar a contratação do jogador. E aí, você esperava por essa? Eu, particularmente, não. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.